Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o programa Entrevista Coletiva. E hoje vamos fazer uma grande reflexão sobre a situação delicada pela qual passam os municípios mineiros. A grave crise financeira que Minas enfrenta há mais de 4 anos, quando os salários dos servidores começaram a ser parcelados, piora a cada dia. Naquela época, que era 2016, o rombo nas contas públicas chegava a 9 bilhões de reais. Para este ano, a previsão mais que dobrou está estimada em 20 bilhões de reais, segundo o governo do estado. A situação que já era ruim ficou bem pior com a pandemia do coronavírus, que está levando o estado e municípios a gastarem recursos que não têm em caixa. Nosso convidado está no meio desse furacão todo, pois comanda a Associação Mineira de Municípios. Gilvan Lacerda, seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Muito obrigado, Inácia. Bom, e nós temos também aqui para entrevistar o nosso convidado, o diretor de jornalismo da Band, Murilo. Muito bom estar com você de novo mais uma vez. Boa noite, Inácia. Boa noite, Gilvan. Bem-vindo. Obrigado. Gilvan, vamos começar então falando da situação mais do que atual, que envolve todos os municípios, não só de Minas, mas do Brasil. Dezenas deles já decretaram estado de calamidade em função dos gastos agora e da necessidade de gastar mais com a pandemia. Será que a gente está correndo o risco de ver neste ano, em 2021, o que vimos em 2018 e 2019, que foram as prefeituras, inclusive, suspendendo os serviços essenciais por falta de dinheiro? É um caminho que está acontecendo e que nós vamos ter que, mais uma vez, usar a criatividade e trabalhar muito. Já estamos tendo que fazer isso porque caiu tudo no colo do município, né? Que nós vivemos numa federação onde a maior parte do recurso é concentrado na mão do governo federal, uma outra parte nos estados e muito pouco na mão dos municípios. Mas a responsabilidade é sempre dos municípios. E nesse momento agora da pandemia, foi feito isso. O governo federal e o governo estadual lavaram as mãos e deixaram para os prefeitos resolver, cada um por si. E isso gerou muita dificuldade, até porque os municípios vêm de um momento de grande fragilidade financeira, porque ficaram durante um período sem receber repasse do governo do estado. Isso foi solucionado, foi em abril de 2019, num acordo que só começou a ser pago agora. Então, chega uma pandemia dessa, é como se pegasse em qualquer município do Brasil, vai ser difícil de vencer. Para nós em Minas vai ser mais difícil, que é como se a gente já estivesse se recuperando de uma doença e veio outra doença. Então, é sujeito muita gente ser nocauteada e muitos municípios ter que deixar de prestar serviço essencial em decorrência disso. A propósito, esse acordo aí de 7,1 bilhões de reais que estavam atrasados do governo anterior, do Fernando Pimentel do PT, que entrou aí junto com o primeiro ano do governo Zema, ele está em dia esse pagamento, não é isso? Esse pagamento foi o seguinte, na verdade o governo do PT, o Pimentel, ele confiscou dos municípios 7 bilhões de ICMS e IPVA, que é dinheiro que o contribuinte pagou, pertence ao município na origem e ele desviou a finalidade dele. Tem mais 6 bilhões que ele deixou de pagar, que são de parcerias da saúde, da assistência social, da educação, de serviços que o município presta em parceria com o Estado e que o Estado não honrou isso. Então, na verdade, a dívida do Estado com os municípios é de 13 bilhões de reais. Nós negociamos com o atual governo 7 bi, então um pouco mais da metade. Essa parte que foi negociada iniciou o pagamento agora, em janeiro de 2020, quando nós achamos que ia ter um refresco, que ia começar a organizar as coisas de novo, vem a pandemia. Mas nós temos que reconhecer a seriedade do atual governo que está cumprindo com a gente as parcelas. Até agora ele pagou em dia as 4 parcelas iniciais. Agora, Gilvan, na sua primeira resposta, você falou que o governo federal e o governo estadual lavaram as mãos nesse momento dessa pandemia. Sendo que a gente vê a todo momento o governador do estado, Romeu Zema, se orgulhando de Minas Gerais ainda está numa situação confortável. Como é que foi essa relação com os municípios? Não houve uma assessoria técnica ou realmente os municípios, principalmente os menores, ficaram meio à deriva, cada um decidiu por si? No primeiro momento foi assim, cada município decidiu por si e o governador fez questão de falar que a responsabilidade era dos prefeitos, que os prefeitos é que decidiam o que ia fazer em cada cidade. E já que nós lembramos aqui de Pôncio Pilatos, né, que lavou as mãos, né, eu lembrei aqui agora também de outra passagem bíblica, de dai a César o que é de César. Nesse caso, desse sucesso que Minas Gerais tem hoje com os números, nós temos que dar o crédito ao prefeito Calil, que foi ele que teve coragem de bater o pé e segurar um período aqui. Agora já está flexibilizando, abrindo, mas se segurou esses números, a gente tem que dar o crédito primeiro a ele. Ao governo do estado, que num segundo momento implantou o programa Minas Consciente, agora está fazendo a retomada, mas que nós sabemos também que existe uma subnotificação. Isso é reconhecido até mesmo pelo governo, inclusive lá na minha cidade. Hoje, se você tirar o boletim do estado, está lá constando um caso lá em Moema. E nós já estamos com 3 casos notificados.
com exame e lançado no sistema. Então, além da subnotificação, ainda tem um atraso nas notificações do Estado. Então, não é bem um sucesso a se comemorar. Talvez é mais uma fachada que está tendo. Mas aí eu pergunto o seguinte, nós estamos no momento que os prefeitos, né, seguindo a orientação do governo federal e do governo estadual, estão começando a liberar o comércio. Sim. E a gente vê a presença aí do coronavírus pelo menos em 400 cidades. Como é que os prefeitos procuram? O que eles estão relatando essa situação? Como é que está a situação? Porque a gente fica com essa impressão de subnotificação. Qual que é a realidade que os prefeitos contam para a associação de municípios? Infelizmente, nós não tivemos... Porque se fosse um problema, essa epidemia, Murilo, fosse um problema de Moema, um problema lá de Bom Despacho, de uma cidade localizada, o que eu ia fazer? Se fosse um problema lá da minha cidade, eu ia agir, criar um programa de ação para poder combater a epidemia e ia pedir apoio do governo do Estado, apoio do governo federal para poder combater. O problema local se resolve localmente. O problema é que não é um problema local essa epidemia, ela é um problema geral. Então ela precisa ter um direcionamento objetivo do centro de poder federal, do governo federal. Disseminado pelos governos estaduais e implementado pelos governos locais. E nós não tivemos isso. O presidente da República fala uma coisa, o governador fala outra e o prefeito fica perdido lá sem saber o que faz. Então, por isso que cada um teve que tomar cada uma a sua atitude e que é errado fazer isso. Porque o nosso sistema de saúde, ele funciona em rede. Então, por mais que eu tenha os meus dados lá de Moema e saiba como que eu posso lidar com a situação em Moema, se eu precisar de uma UTI, eu tenho que ir para a minha rede. E a rede, ela é no mínimo regional. A nossa rede, ela é estadual, mas ela é no mínimo regional. E os UTIs estão concentrados em poucos municípios. Em poucos polos. Então, eu preciso de um direcionamento para poder fazer com a diretriz objetiva as ações coordenadas. Não pode ser isolado. Então, Gilvan, não fez isso. Você vê os próprios prefeitos conversando entre si, que seja em polos regionais, para tentar compartilhar, por exemplo, equipamentos que estejam ociosos em um lugar e em outro estejam sendo necessários? Isso foi feito. Nesse primeiro momento dessa freada que deu na economia, que parou tudo e tal, para poder fazer, ao mesmo tempo, nós lutamos para poder segurar, mas também para poder estruturar o sistema de saúde. E isso teve que ser feito regional. Eu posso dar um exemplo lá da nossa microrregião para poder ilustrar, que nós temos 7 cidades na microrregião e que a nossa sede, que é Bom Despacho, que é a sede para atender as 7 cidades, se estruturou mais, nós organizamos, lá tem hoje capacidade com 19 leitos de UTI para poder atender e nós todos ficamos na retaguarda, cada um se estruturou local. Então agora com a reabertura, nós sabemos que vai ter uma intensificação das notificações de doença e nós já temos que ter nos preparado para isso. O gestor teve que fazer isso. Se tivesse tido, como eu disse, eu friso novamente, um direcionamento do poder central do país objetivo, né? Vim lá do órgão máximo sanitário do país, que é o Ministério da Saúde. É para todo mundo fazer assim. E o presidente da República fosse para o horário nobre e falar, gente, nós vamos fazer todo mundo assim, agir desse jeito, nós íamos ter um resultado mais efetivo. Bagunçou um pouco durante um período, por quê? O Ministério da Saúde nos orientou de uma forma, nós fomos lá e fizemos. Quando foi na outra semana, o presidente da República veio e orientou de outra forma. Isso aí causou muita dificuldade, porque aí o povo quer fazer de um jeito, outra parte do povo quer fazer de outro jeito, pressiona os prefeitos, o presidente fala de uma forma, o governador fala que tem que ser o prefeito, então ficou muito confuso. Agora que está começando a chegar nos eixos 60 dias depois. Mas na sua própria cidade, o que você fez e deixou de fazer em função desse diz que me diz aí das autoridades? Eu segui a orientação da autoridade sanitária, que é o Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde falou que a gente precisava fazer um distanciamento social, nós fizemos um decreto e fizemos isolamento social. Aí, à medida que nós vimos que dava para poder, estruturamos, fomos lá para o nosso sistema de saúde, nós temos um hospital, fomos lá, arrumamos o respirador, montamos os monitores, estruturamos a equipe de saúde, capacitou, compramos EPI, estruturou, aí nós começamos a fazer a reabertura gradual. Estamos fazendo a reabertura, não reabrimos tudo ainda, já reabrimos grande parte do comércio, lá está funcionando normalmente, mas não reabrimos tudo. Buscamos outras alternativas, estamos fazendo tratamento preventivo, fortalecendo com homeopatia, com outras, e tudo dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. Não fiz nenhuma ação na minha cidade que fosse fora dos protocolos do Ministério da Saúde, que é a autoridade máxima sanitária do país. Murilo, vamos trazer o tema de eleições aqui para a gente ver também do Gilvan, o que você está pensando, né? O TSE
diz que vai manter as eleições, só que depende do Congresso essa decisão, que já fala em postergar para novembro ou até dezembro a lideranças, citando as duas datas. Na sua opinião, devemos realizar as eleições normalmente para prefeitos e vereadores neste ano ou elas deveriam ser adiadas? Se houver condições sanitárias de realizar esse ano, tem que ser esse ano. A programação, é o calendário, é o que a Constituição prevê, realizar a eleição dia 4 de outubro e pronto, dar sequência no que tem de fazer. Embora eu seja um defensor, e o movimento municipalista brasileiro é um defensor há décadas disso, e eu, desde que estou atuando também, defendo essa ideia e acredito nela, que nós temos que fazer a unificação das eleições, que ter eleição de 2 em 2 anos é um crime contra o país, que tem gente que defende que a periodicidade bienal de eleição, ela fortalece a democracia. Eu já digo que ela é uma afronta à democracia, porque ela confunde o eleitor, ela para todo o sistema de 2 em 2 anos, ela tem que ser tudo unificado. Eu defendo isso. Entretanto, eu não quero que se parecer oportunista de querer prorrogar o meu mandato agora. E eu sei que a maioria dos meus colegas também estão nessa linha. Se for necessário mudar a data da eleição, que se já aproveite, que vai mexer na Constituição e leve logo e unifique. Mas só uma coisa, a proposta é dezembro. O senhor é a favor de dezembro? Eu sou contra em dezembro, porque se nós estamos vivendo, se não tem condição de realizar em outubro, quem diz que vai ter condição de realizar em dezembro? Porque se você tem que fazer convenções prévias, reunir pessoas, escolher candidatos, 50 dias antes da eleição, se você adiar 60 dias da eleição, você não vai resolver o problema, porque você vai estar, se você não pode fazer dia 4 de outubro, dia 6 de dezembro ela é inviável também. Então, mudar para dezembro não justifica, deixa quieto em outubro, então. Se ela tem condição de fazer em dezembro, ela vai fazer em dezembro, vai ser no sábado e domingo, vai ser 12 horas por dia de votação, para diminuir a aglomeração, vai diminuir por fluxo de idade ou de sexo para poder ir votar. Tá bom, faça isso em outubro, então. Não mexe na Constituição. Nós precisamos de previsibilidade para poder valorizar a democracia. Se vai ferir a previsibilidade, se nós vamos ferir um planejamento que tem já uma norma estabelecida, se vai mexer nela, que mexa para poder resolver um outro problema, que é esse de ter eleição de 2 em 2 anos e unifique logo a eleição. Deixa eu aproveitar que, exatamente sobre esse assunto, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, tem uma pergunta para o nosso entrevistado. Diz aí, boa noite, Orion. Boa noite a todos, presidente Gilvan. Há quem veja riscos à democracia com a prorrogação dos atuais mandatos dos prefeitos e vereadores. Na avaliação do senhor, quais riscos seriam de realização das eleições municipais neste ano, no atual quadro que estamos aí? Risco para os eleitores, risco para as eleições, para os candidatos e para a democracia? Quer dizer, o senhor defende a realização esse ano com todos os cuidados? Eu defendo que, se tiver de ser esse ano, que seja em outubro. Se tiver de ser esse ano. Mas nós sabemos que o cenário não está para poder ter uma eleição esse ano. E quem tem que dizer isso não sou eu, nem o ministro do TSE, nem o Congresso Nacional. Quem tem de dizer isso são as autoridades sanitárias do país. Se a autoridade sanitária do país falar que tem condição de realizar a eleição em outubro, ok, vamos realizar a eleição em outubro. Agora, se ela falar que não tem, nós vamos ter que mudar a data da eleição, então vamos unificar a eleição e fazer daqui 2 anos. Quem garante que depois, quando chegar em dezembro, nós vamos ter que mudar de novo essa data? Já pensou? Que incerteza que fica isso? Muda para dezembro, depois muda para fevereiro, depois muda para abril. Onde nós vamos parar com isso? Por que essa resistência? Só insistindo, por que essa resistência em jogar essa eleição para 2022? O que o senhor acha que tem por trás aí desses argumentos? Tem muitos interesses por trás. Tem muitos interesses por trás. Nós sabemos que quem decide se muda ou não é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele prefere ficar com uma eleição só dele e do governador e presidente, para que ele tenha os prefeitos para trabalhar de cabo eleitoral para eles, para que ele tenha estrutura de vereador para trabalhar de cabo eleitoral para eles. Nós sabemos que agora tem um tal de um fundo eleitoral que não tem necessidade disso, que eu disputei 3 eleições, eu nunca usei um centavo de dinheiro público em eleição minha. E eu perdi uma, ganhei 2. E não usei dinheiro, não precisa disso. O Zema é o exemplo prático, que é o nosso governador do estado, foi eleito sem usar dinheiro público. Então, esse tal desse fundo eleitoral, ele desperta muitos interesses obscuros de gente que quer que tenha eleição para circular dinheiro que a gente não sabe onde que vai. Então, nós precisamos, eles não têm interesse nisso. Essas pessoas que têm essa ligação não têm interesse. E nós achamos que tem que unificar. Outra coisa que, de passar para dezembro, o Brasil é um país de dimensão continental. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá em Manaus, por exemplo. Aí, será que aquilo ainda vai acontecer aqui em Belo Horizonte? É uma cidade do porte de Belo Horizonte, do mesmo tamanho de Belo Horizonte. É claro que nós temos um Instituto de Saúde muito melhor do que a deles, mas será
que aquele nível de contaminação, aquele pico de contaminação que está lá, ainda vai acontecer aqui? E se o nosso aqui for em outubro? E se o lá de Campo Grande for em dezembro? A curva, né, o pico aqui de Minas Gerais foi transferido para julho, agora meados de julho. Está mudando a cada dia. Estão mudando a cada dia. Quem disse que não vai ficar para outubro ou vai ficar para dezembro? Então, o Brasil é um país muito grande. Se tem de mexer, se nós não temos condição de realizar em outubro, é porque não tem condição de realizar em dezembro também. Eu acho que seria uma irresponsabilidade nossa mudar essa eleição de outubro para dezembro só para poder manter uma estrutura que não convém ao povo, que convém a poucos interesses. Tá certo. A gente interrompe agora rapidinho aqui, Murilo Gilvan. Vamos fazer o intervalo e a gente volta a falar de eleições no próximo bloco. Estaremos aqui continuando esta conversa com o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje conversa com uma das mais importantes lideranças da política mineira, com atuação também no cenário nacional. Nosso entrevistado, Gilvan Lacerda, é prefeito, presidente da Associação Mineira de Municípios, além de vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Gilvan, vamos retomar então nesse segundo bloco, falando das eleições. Vamos considerar que elas vão acontecer esse ano, embora a gente não tenha ainda essa confirmação por parte da Justiça Eleitoral e também do Congresso. Você citou aí que não usou dinheiro público na sua campanha. Sim. E existe na mini-reforma eleitoral que foi aprovada já a possibilidade das vaquinhas eleitorais pela internet, do candidato requisitar a participação, né, e a doação financeira de pessoas que entendam que a proposta dele é boa para aquele município, para aquele estado. Você vê os prefeitos se posicionando e se mobilizando nesse sentido de lançar a campanha e pedir essa ajuda via internet? Sim. Até porque prefeito, principalmente o prefeito de cidade do interior, é essa forma que ele tem de fazer uma eleição, né? Porque ele não tem ajuda de partido político para mandar dinheiro para ele, de grandes empresas para mandar dinheiro para ele. São pessoas que acreditam naquela pessoa para poder governar aquela cidade e eles se juntam para poder doar e custear aquela eleição. Você já usou essa modalidade? É claro, isso aí é o que acontece no Mas não interior. favorece os candidatos que, uma vez que têm melhores relações com pessoas, com dinheiro? Teoricamente sim, né? Mas tem muitos candidatos também que se elegem sem precisar de dinheiro, né? Principalmente hoje com as mídias, do jeito que está, a comunicação vertical, né, que fala assim, que ela chega mais próximo, o próximo candidato fazendo a mídia dele, ele tem condição de fazer sem usar o dinheiro público e nem o dinheiro de outras pessoas. Mas o que eu não concordo é com esse financiamento público, que ele vai ficar mais ainda na mão de poucos. Porque o dono do partido, infelizmente, nós temos muitos donos de partido no Brasil, ele vai ficar com o controle daquela fatia considerável de dinheiro e ele vai aplicar em quem ele quiser. Ele vai eleger quem ele quiser deputado, ele vai eleger quem ele quiser prefeito. Então, eu sou contra esse negócio de fundo eleitoral. São bilhões de reais desperdiçados no país. Esse dinheiro tinha que estar sendo aplicado em outras ações. Você não achou que foi melhor do que a decisão de proibir o financiamento pelas empresas? Não achei. Nós precisamos fortalecer o nosso sistema de controle para que essas empresas não sejam beneficiadas depois nas administrações. Porque proibiu, o que se fez com isso foi proibir uma coisa porque não tinha condição de controlar ela. Nós temos que aprender a controlar e hoje, cada dia que passa, está mais fácil controlar isso para poder não ter. O ideal é que não tivesse isso, que nós tivéssemos condições igualitárias de campanha sem precisar usar dinheiro, né? Mas só que não tem jeito. Mas você está dizendo que o fundo eleitoral, da maneira como está hoje distribuído por partido, centraliza do mesmo jeito e também não tem controle. Não tem controle do mesmo jeito. O problema não é a forma de financiamento da campanha só em si. Não é só isso que é o problema. O problema é a forma como usam esses financiamentos de campanha, né? Então nós precisamos, e eu acredito que está passando por um processo disso, hoje as ferramentas de controle, elas são bem mais fáceis, as ferramentas digitais, para poder ter um melhor controle disso. E a gente não precisar botar dinheiro público nas campanhas. Porque eu sei que a defesa, quando fez lá a questão do fundo eleitoral, foi com essa história de que vai ter um controle melhor, que vai saber onde que está gastando, não vai precisar envolver empresas na doação. Ok, mas não adiantou nada, só mudou o foco de onde vai sair o dinheiro. Continua sendo dinheiro público que antes passava pelas empresas e voltava lá, e agora é dinheiro público oficial para o cara fazer o que quiser dele. Agora, Gilvan, só queria fugir um pouco desse assunto eleição para a gente falar de uma situação que surgiu essa semana, que foi um comunicado do governo do estado ao mercado
sobre a possibilidade de privatização da Copasa, empresa de fornecimento, abastecimento e saneamento de Minas Gerais. Mas envolve uma questão complexa que precisa de um referendo, precisa ser aprovado pela Assembleia. Enfim, qual que é a posição como prefeito, senhor prefeito de uma cidade, já está no segundo mandato, uma cidade que não tem a Copasa, né, no seu município? Graças a Deus. Pois é, qual que é a posição como prefeito e como presidente da Associação Mineira de Municípios? O senhor é favorável a essa privatização da Copasa? Eu não posso falar em nome da associação nesse caso, porque eu não deliberei esse assunto ainda com a diretoria, mas a posição minha e da maioria dos prefeitos é de que precisa ter uma mudança na Copasa. Da forma que ela está hoje, ela não está cumprindo a função dela. Porque ela, quando se abriu o capital da Copasa, ela deixou de fazer os reinvestimentos que ela fazia antes. Então, tem município aí que tem 20 anos que a Copasa não faz investimento. Então, vai colapsar o sistema em muitos municípios. Ela não está oferecendo o serviço que ela foi criada para poder oferecer. E cobrando um preço alto. Eu posso falar de Cadeira, que na minha cidade nós temos um serviço autônomo, uma autarquia municipal, que faz o serviço de água e esgoto. A gente entrega a água, coleta esgoto, trata o esgoto, devolve ele tratado para o meio ambiente e com um custo menos de 50% do custo da Copasa. Quantos municípios são atendidos pela Copasa? 650 municípios no estado de Minas Gerais. Então, é um assunto que precisa ser debatido muito, porque desses 650, eu acredito que 90% estão mal atendidos. Deixa eu aproveitar e colocar a CEMIG, então, nessa conversa aqui, já que é outra empresa na lista possível de privatizações. Sim. E que vai exigir que cada município faça a sua negociação. Hoje, meio que há uma negociação coletiva de fornecimento, de distribuição pela CEMIG, e isso passaria aí para a iniciativa privada, né? Sim. A sua percepção é de que é melhor, já que a CEMIG hoje, por exemplo, assim como a Copasa, também não está conseguindo investir? O que eu sugeri para poder a solução para esse caso é que a gente faça com uma solução primeiro. Não precisa pegar e fazer tudo de uma vez. Vamos fazer com uma, solucionar uma. Deu certo, aí a gente parte para outra. O governo do estado deve fazer isso. Solucionar uma, privatiza uma, depois a outra. Ou privatizar ou reestatizar. Porque uma das duas soluções tem que acontecer. Mas para reestatizar vai ter que ter dinheiro, Tem que ter dinheiro. E não temos nesse momento. Ou então, para poder solucionar, tem que ter dinheiro para investir. Então, o que nos sobra é vender, entendeu? Porque do jeito que está no atual desenho, ela não funciona. O senhor é favorável começar pela Copasa, então? Começar ou pela Gasmig ou pela Copasa, por uma dessas, e depois chega na CEMIG. Porque nós sabemos que a CEMIG ela é colocada, principalmente para a população, como uma galinha dos ovos de ouro, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado para mexer na CEMIG. Vamos tentar achar uma solução primeiro na Copasa e depois a gente vê o que faz na CEMIG. Deixa eu chamar mais uma participação do nosso comentarista de política aqui na Band Minas e também na Rádio Band News BH, o Orion Teixeira, que tem mais uma pergunta para o nosso entrevistado. É com você, Orion. Em eleições gerais, presidente, haveria prejuízo para o debate municipal, já que estaríamos disputando para presidente, governador, prefeito, e haveria uma prevalência aí dos assuntos nacionais e até estaduais em desfavor dos assuntos municipais. Nós sabemos que há pouco tempo as eleições eram 90 dias o período eleitoral e agora diminuiu para 45. Então existe uma solução, porque o principal objetivo nosso com a unificação das eleições é o alinhamento dos orçamentos estadual, federal e municipal para poder ter continuidade de ações, economia nas eleições, no processo eleitoral. Então nós podemos, não necessariamente a eleição tem que ser no mesmo dia, ela precisa ser no mesmo ano. Nós podemos dividir esse período de 90 dias, fazer primeiro a eleição municipal, num primeiro momento, e num segundo momento a eleição estadual e federal. Porque a estrutura operacional vai estar montada já naquele momento, o custo vai diminuir e os orçamentos vão coincidir, que é o principal objetivo da unificação dos mandatos. João, eu queria que você analisasse um pouco o cenário político que a gente vive hoje no país. Há uma briga do presidente com os governadores, inclusive presidente com alguns prefeitos e governadores com prefeitos. Como é que isso reflete no dia a dia dos municípios? Isso reflete prejudicando na vida do cidadão. Porque nós somos uma federação e nós temos que funcionar harmonicamente. O presidente não é dono de nada, ele é um gestor de um grupamento fictício que é a União Federal, que não existe na realidade, o que existe são os municípios. E o governador é de um outro fictício que tem uma parte real, mas que não é tão. E o que existe de real mesmo são as cidades. É onde a vida acontece, onde pulsa, onde o cidadão paga o imposto e tem que receber um serviço público de qualidade de volta. Então essas esferas de governança têm que se funcionar com sincronia para poder dar o resultado positivo na vida do cidadão. Enquanto tiver essas briguinhas por interesse pessoal, político, eleitoreiro, o povo vai pagar o preço.
Agora, tratando desse nosso assunto de hoje, pandemia misturado com as eleições, vamos falar agora de campanha, daquele argumento que os candidatos a prefeito, por exemplo, vão usar. Na sua visão, vai ocorrer mais o prefeito usando o argumento de que eu consegui lidar com a pandemia aqui na nossa cidade, eu consegui fazer tudo certo, ou ele vai colocar a culpa nos erros possíveis no Estado e no governo federal, que não param de brigar? Isso vai acontecer de tudo, né? Infelizmente, a oposição está nadando de braçada nesse momento, né? Principalmente para um prefeito que está indo para a reeleição esse ano, há 5 meses da eleição, ele num cenário incerto desse, não pode fazer nada, está todo amarrado, tem que fazer tudo, porque tem uma pandemia que exige ações fora do que é o natural dele fazer, e a oposição cobrando isso dele, muitos outros também aproveitando do momento para fazer campanha em cima. Então a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente espera é que nós tenhamos responsabilidade dos gestores, dos candidatos e principalmente do povo ao analisar as ações dos seus candidatos. Que é uma coisa que sempre que eu estou assim, numa entrevista que tem mais gente me vendo, eu gosto de falar. É ano eleitoral, minha gente, observa se o seu candidato faz o que ele fala. Porque tem muita gente falando uma coisa e fazendo outra. Observa se o candidato faz o que fala, para poder fazer uma escolha adequada. Para isso tem que acompanhar o que o candidato faz depois que é eleito, né? Tem isso também. Diga, Murilo. Nosso tempo está meio acabando aqui, presidente. Eu queria que o senhor fizesse um rápido paralelo entre a relação desse governo atual, governo estadual, com os municípios, do governo passado, do ex-governador Fernando Pimentel. Que houve muitos problemas nas relações com a prefeitura. Como é que está? Está melhor? Está pior? Está igual? O resumo disso é o seguinte, o governo passado até tinha mais conversa do que esse governo, mas não tinha compromisso com o que falava. E esse governo tem pouca conversa, menos conversa, mas tem compromisso com o que fala. A gente sente que o governo passado tinha intenção de postergar os problemas. E esse governo, mesmo com as limitações que tem, ele tem intenção de resolver os problemas. Então nós estamos aqui para somar e dar as mãos, independente de quem seja o nome que estiver. Porque eu vou passar, o Zema vai passar, mas o governo vai continuar, a associação vai continuar. Então nós temos que dar as mãos para fazer acontecer. Tá certo, o tempo acabou então, chegamos ao fim da nossa entrevista coletiva. Gilvan, eu quero agradecer muito a sua presença, desejar sucesso aí nessa lida com todas as decisões que envolvem a pandemia nesse momento e vamos acompanhar se as eleições vão ou não acontecer neste ano. Muito obrigada. Eu que agradeço, Inácio, Murilo, e muito grato pela oportunidade. Murilo, muito obrigada também por essa parceria mais uma vez. Você, Inácio, obrigado, Gilvan. Bom, gente, encerramos então aqui o programa Entrevista Coletiva, que hoje falou dos bastidores da política mineira pelo ponto de vista dos municípios. Esperamos que você tenha gostado de acompanhar esse bate-papo e que, de alguma forma, o programa de hoje e os anteriores te ajudem a refletir sobre o seu papel como cidadão e eleitor. Se quiser rever o programa ou compartilhá-lo, é só acessar YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.